Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Douro Axis Global. Eu sou Flávia Césari, advogada que trabalha com mobilidade internacional e planejamento de vida no exterior. E hoje nós vamos falar um pouco sobre um assunto que desperta muito interesse, que é estudar em universidades fora do Brasil. E eu tenho aqui uma convidada, a Jaqueline, fundadora da ICJK, que ajuda estudantes a morarem e estudarem no exterior. Não é isso, Jaqueline? Isso, primeiramente, muito obrigada, Flávia, pelo convite, né, da gente ajudar mais brasileiros a realizar o sonho de estudar no exterior, né? É isso, é isso. Então vamos lá, eu queria primeiro começar com você contando para nós a sua trajetória. O que te levou a fazer o que você está fazendo? Meu primeiro intercâmbio foi em 2012. Eu fui para a Irlanda para aprimorar o meu inglês, porque eu via que seria ali o diferencial para eu me destacar aqui no Brasil no mercado de trabalho. Então eu fiz o primeiro intercâmbio e abriu ali portas, oportunidades, a mente também. Você fez o intercâmbio em quê? E aprimoramento do idioma do inglês. Do inglês. Então foi de línguas mesmo? Foi de línguas. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei 1 ano. 1 ano na Irlanda. Você gostou? Muito. Queria voltar? Ele que me fez eu voltar para a Europa e com isso fazer o meu sonhado mestrado. Entendi. Que lá eu vi que teria essa possibilidade de eu estudar, fazer um mestrado, porque antes era algo muito surreal. Nossa, fazer um mestrado. Entendi. E depois, aí eu voltei para o Brasil, aí eu fiquei um período aqui, eu falei, não é isso realmente o que eu desejo. Desejo voltar para a Europa. Entendi. E eu escolhi Portugal para fazer o meu mestrado. Entendi. Você tinha uma graduação em business, em administração, sou administradora de formação aqui no Brasil. E em Portugal eu fui estudar negócios internacionais, né? International Business. Entendi. Na universidade? Do Minho. Do Minho, em Braga. Na minha cidade, a cidade que eu moro, lá em Portugal. E aí me conta como é que começou aí sua trajetória. Então você foi para Irlanda, depois você foi para Braga. Isso, aí eu fui para Braga em 2016, que eu passei no mestrado, e fiquei em Braga durante anos estudando lá. Tive a oportunidade de estudar o primeiro ano do mestrado em Braga, o segundo ano eu fui para a Universidade de Vigo, na Espanha. Que é bem próxima, ali na região da Galícia. Isso, que é próximo. Então, eu estudei todo o meu mestrado. Fiquei um período em Portugal e o outro período na Espanha, que para mim também foi muito enriquecedor. Além de conhecer uma outra cultura, também aprimorar o idioma, que no caso, o espanhol. Então você ganhou, foi 2 em 1, né? Foi, porque você foi para estudar, então você teve todo o conhecimento e ainda passou a falar o espanhol galego, né? Sim, e também, que é o da região. Além da parte de estudar mestrados em universidades diferentes, porque a metodologia em Portugal acaba sendo distinta da Espanha. Entendi. É diferente? Muito, eu achei. O método, porque primeiro, em Portugal o mestrado são 2 anos, na Espanha é só 1 ano. Entendi. Então, já tem essa diferença. Por ser 1 ano, então ele acaba sendo, em alguns pontos, mais exigentes. Sim. A carga horária é maior na Espanha do que em Portugal? Ou não? É igual? Acaba sendo igual, mas, exemplo, o estágio é obrigatório, além da tese. Em Portugal, você pode escolher. Eu faço o estágio depois e faz ali um projeto, né? Ou faz a tese. A grande maioria dos brasileiros optam fazer pela tese, por quê? Aqui no Brasil, para conseguir depois fazer a validação... É com tese. É com tese. É uma exigência, né, do MEC, do Ministério da Educação. Então, a grande maioria acaba indo pela tese por esse motivo. Mas na Espanha, você é obrigado a fazer os dois, o estágio mais a tese, que na minha opinião, acaba sendo enriquecedor para o estudante, porque ele faz o estágio, ele tem experiência do mercado de trabalho. E ainda dependendo acontecem propostas de trabalho nessas? Acontece. Teve até um mentorado nosso, né, o Tiago. Ele foi para a Espanha para fazer o mestrado. Ele fez o estágio, foi a própria... Detalhe, geralmente os estágios, a própria instituição, ela que procura para você. Entendi.
Então já é conjugado. Sim, então ele fez o estágio, assim que ele concluiu, já chamaram ele para uma oportunidade de trabalho. Claro, ali o estudante, ali o estagiário, ele tem que se destacar, tudo, e a empresa, se ela achar interessante, ela acaba contratando. Mas tem essa possibilidade. Isso é maravilhoso, né, Jaque? Eu acho. Eu também. Por isso que esses pontos e também o porquê que eu acabei estudando um ano num país ou outro país. Porque dentro da União Europeia tem essa possibilidade. Sim, o Tratado de Bolonha, exatamente. O programa Erasmus. E você tem o reconhecimento do seu diploma em todos os países da União. Sim. Sim. Isso acaba sendo um diferencial. Sim, são as horas ETC, não é isso? Isso, ECTS. ECT, é isso. Eu também fiz meu mestrado na Universidade do Minho em Direito Europeu e também tenho ali as minhas horas contabilizadas e também agora toda pós que eu faço vai contabilizando mais horas ali, bem interessante. E como que surgiu a sua empresa? Agora, eu quero saber, né, do ponto de vista. E qual é o principal objetivo da empresa? A empresa surgiu em 2017, quando, logo no início que eu estava no país, e alguns amigos vinham, me pediam dicas, informações de como estudar no exterior, como era o processo para estudar um mestrado. Então, com isso, eu me lembro até, foi em janeiro, naquele frio de Braga, naquela chuva, você conhece muito bem. Conheço, é verdade. Eu em casa, eu pensei, nossa, bem que eu poderia dar uma consultoria, né? Porque já que eu consigo já ajudar meus amigos, dando dicas, informações, explicando todo o passo a passo, por que eu não posso abrir uma consultoria? Por que eu não posso abrir uma empresa para auxiliar mais pessoas a realizar esse sonho que nem eu tive e naquele momento eu estava realizando? E você gostava, e você gosta de fazer isso, né, Jaque? Eu gosto. Percebe-se. Eu gosto, eu brinco, eu falo assim, pego na mão e vamos. É isso. Porque, querendo ou não, nosso trabalho acaba sendo esse, né? Você no ponto jurídico, né? Auxiliar em toda a parte burocrática do visto. E depois, quando está no país, né? Para regularização final. E tanto na minha parte, porque, querendo ou não, tem muita burocracia. Sim, o placement é difícil, não é fácil, não. Sim. Não é fácil. Não é fácil, ele é bem complicadinho. E o que normalmente motiva os estudantes e as suas famílias a buscarem universidades no exterior? O que você acha que motiva mais hoje o brasileiro a buscar esse tipo de serviço? São N fatores. O primeiro, qualidade de vida. Isso, muitos pais me procuram porque eles desejam que os filhos vivam num país mais seguro. Outro ponto também, estudar numa faculdade de qualidade, de que esteja, por exemplo, a Universidade do Minho, a universidade que nós estudamos, está entre as 1000 melhores universidades do mundo. Né, de acordo com a DHE, com a QS World, que são empresas na qual que anualmente elas sempre divulgam quem são as melhores instituições. Então, isso também chama muito a atenção dos pais. Fala assim, nossa, meu filho vai estar estudando no exterior, vai estar numa faculdade renomada, vai ter uma carreira internacional. Então, isso que brilha os olhos hoje dos pais. Que muitos pensam nesses 3 pontos. E eu acho que eles também buscam, assim, uma carreira internacional para os filhos, né? Também. É uma experiência internacional, eu acho que ajuda muito o jovem a se desenvolver como pessoa. Também. E fica um profissional muito rico, mesmo para trabalhar aqui no Brasil, porque ele teve uma experiência internacional, morou sozinho ali, se desenvolveu, né? Uma independência ali longe dos pais, né? Do olho dos pais ali, isso é muito enriquecedor, mas não só. Eu acho que eles também querem que os filhos se lancem aí para uma vida no exterior. Essa é a minha sensação, sabe? E muitos ficam, né, Jaque? Sim, a grande maioria. A grande maioria fica? A grande maioria. São poucos. Eu dou consultoria desde 2017. Pouquíssimos voltaram pro Brasil. E todos com emprego? Hoje todos trabalhando. Todos trabalhando, né? Todos trabalhando. Todos trabalhando.
Bem interessante. E como que você vê hoje o crescimento do interesse dos brasileiros por universidades no exterior? Você acha que aumenta cada ano que você atende? Vai aumentando isso e é uma progressiva ou não? O que que você acha? Eu vejo que vem aumentando desde a pandemia para cá. Penso também. Eu passei a mesma situação imigratória. Cresceu e muito. De Uhum. 2017 até 2020, tinha uma demanda mais baixa. Depois da pandemia, assim, final de 2020 para 2021, nossa, teve um crescimento enorme. Absurdo. Sim, eu até tive recentemente também um evento aqui em São Paulo, de uma empresa que é focada também, é de software na área de intercâmbio, e eles até informaram relacionado ao ano passado, o Brasil foi o único país que cresceu na área de brasileiros indo para o exterior ou desejando ir para o exterior. Outros países caiu, mas o brasileiro não. E também uma outra curiosidade, que é a Belta, né, que é a Associação das Agências de Intercâmbio aqui do Brasil, eles fizeram uma pesquisa aproximadamente há 1 ano e meio atrás. Então, o queridinho dos brasileiros é os Estados Unidos, mas o segundo país mais buscado para quem deseja estudar ensino superior é Portugal. Nossa, que interessante, eu não sabia. Sabe que eu também encontro muito brasileiros que estão fazendo a faculdade com semestre sanduíche. Sim. A PUC hoje em dia já oferece esse programa que faz o direito todo, mas aí vai fazer um semestre já ou em Portugal. Uma vez eu encontrei um rapaz na Alemanha. Eu falei, meu Deus, o que ele vai aprender de direito alemão para utilizar? Mas eu acho que era mais também a experiência ali dele e tal, e eu acho que foi bem interessante. Deixa eu passar para a próxima pergunta. Quais os destinos mais procurados atualmente pelos estudantes brasileiros? O que você acha? Hoje eu acho Estados Unidos, Portugal, Espanha também está crescendo muito. Canadá também O Canadá também, isso que eu ia falar. Não só os Estados Unidos, mas o Canadá também. Acaba sendo queridinho, só que o Canadá assusta um pouco, porque anualmente sempre está tendo alguma alteração na parte da legislação, de visto. Muita insegurança, entendi. Sim. Então, com isso, a grande maioria acaba optando pela Europa. Entendi. Que é mais estável em termos de legislação, Sim, né? Porque quando tem alteração é muito pequena, mas, exemplo, alteração de visto não tem para estudos. Para estudo, não tem. O que hoje eu acredito que é um dos maiores desafios é o estudante conseguir se legalizar sozinho lá, mesmo com visto. Eu tenho antigamente era muito tranquilo, eu tenho cada vez mais tido essa procura de estudantes que não conseguem se legalizar sem a ajuda de um advogado. Vão para uma entrevista e ficam ali com milhares de exigências, não conseguem suprir as exigências, e aí os pais ou eles acabam me procurando um determinado período. E eu vou dizer que eu aconselho sempre a sair já com um advogado na manga desde que saiu do Brasil, porque aí o pai, então, fica bem mais tranquilo, né? Porque aí sabe que o filho está sendo olhado e está sendo olhado desde o início, né? Sim, também a gente prepara para a realidade do país. E até esses dias eu estava conversando com uma mentorada e ela até se abriu, falou assim, nossa, já que você falava da burocracia, mas você me preparou muito para isso, mas quando eu cheguei aqui, eu entendi realmente o que você me dizia, porque a gente já prepara quando a pessoa já está aqui no Brasil, e quando ela não tem esse acompanhamento, né, aí ela chega no país, o impacto acaba sendo maior. É verdade. E você acha que existe uma diferença entre o perfil dos estudantes que procuram graduação, pós-graduação ou cursos de especialização no exterior, mestrado, doutoramento? Tem uma diferença de perfil entre esses alunos? Tem. Total, né? Tem muita diferença. Até porque estão em períodos de vida diferentes, né? Sim, quem busca graduação acabou de terminar ali o ensino médio ou está ainda concluindo. Então, ele vai muito com aquela expectativa também de ter novas experiências. Porque, eu vou para um outro país, eu vou estudar, mas eu vou conhecer uma nova cultura, vou poder viajar. Vem com esse olhar.
geralmente quem vai estudar, exemplo, uma pós, um mestrado ou um doutorado, já é casado, já tem filhos, então já vai com aquele objetivo de levar a família, algumas vezes realmente para imigrar, com esse Entendi. objetivo, Uhum. ou se não, para ter uma nova experiência junto com a família, porque quando era mais novo não teve oportunidade. Também, eu sempre tive aquele sonho de fazer o intercâmbio, nunca pude quando eu era jovem, agora eu tenho condições financeiras, vamos levar todo mundo. Já tive alguns casos assim. Eu tive um caso que ela queria muito essa experiência, ela foi para Portugal, estudou, chegou depois também a fazer um semestre na Irlanda, e também através do Erasmus, né? E depois ela acabou voltando para o Brasil porque ela era funcionária pública. Uhum. Então, ela tinha aquele X tempo para estudar, né? Se especializar e depois Tinha que voltar, assumir o cargo. Mas também era um sonho dela. Então, ela foi Uhum. com a família para realizar esse sonho e, claro, também se aprimorar, né? E eu vejo hoje em dia, assim, eu já tive clientes que foram com a família toda, demoraram tanto tempo para se legalizar que não puderam viajar na Europa toda. Ai, que triste. Que dó. Muito tempo. Porque pegaram alguma situação que tenha acontecido ali nos órgãos de legalização, que demorou mais do que o tempo previsto e não conseguiram efetivamente viajar o que gostariam, né? Sim. Acabaram ficando com receio. Quais os países que têm se destacado como os novos destinos acadêmicos? Tá bom, você falou Estados Unidos, Portugal, Espanha. O que você acha que... Você falou que a Espanha já é um novo destino acadêmico. O que você acha que pode vir, assim, no futuro? Além de Canadá, Portugal, E um outro país que eu vejo que está se destacando é Emirados Árabes. Jura? Você já Sim. teve alguém para lá? Emirados Árabes, eu vejo cada vez mais tem tanto universidades quanto escolas entrando em contato comigo, me oferecendo esse novo destino, as facilidades também, porque eles querem, né, novos estudantes no país. Outro país também que eu vejo que acaba tendo até Europa, né? Alemanha também é outro país que eu vejo que também tem alguns facilitadores, até questões de visto para jovens, né? A própria Espanha. Entendi perfeitamente. Vamos passar agora para o terceiro bloco, que é o processo de escolha da universidade. Eu acho que esse é onde as pessoas mais querem saber como é que funciona, na prática, o processo de escolha de uma universidade no exterior. Como é que o aluno te procura? É pelo curso? É pelo local? E como que isso tudo se dá dentro da sua mentoria? Eu vejo que tem alguns estudantes, aquele que já, por exemplo, ele já conhece a Europa, então ele já vem mais, ele já informa, olha, eu quero determinado país, eu quero determinada... Ele mesmo escolhe, Ele mesmo escolhe. Eu quero determinada cidade ou determinada região, né? E com isso, através da consultoria, né? Porque a consultoria que eu dou, ela é personalizada. Então, Entendi. quando o estudante vem, eu sempre faço algumas perguntas para entender ali o perfil dele. O que ele quer, né? O que realmente ele quer, o que está dentro das expectativas dele, né? E com isso, quando já vem o estudante, olha, por exemplo, eu tive uma estudante que ela me disse, já que eu quero ir para a Espanha, eu quero Valência ou Barcelona. Entendi. Aí lá fui eu, fiz a busca de cursos dentro do perfil. E ela falou mais ou menos o que ela queria estudar. Sim, o curso que ela queria. Ok. Que no caso era Relações Internacionais. Entendi. Então eu fiz ali a busca de cursos de acordo com o perfil dela, enviei a lista, né? Com isso ela escolheu e, claro, ela acabou me pedindo algumas sugestões. Aí eu fui informando, olha, tal faculdade... Aí eu colocava algumas observações. Exemplo, essa tal faculdade está entre as 1000 melhores do mundo. Essa daqui, ela é uma boa instituição, mas ela não está entre as 1000. Entendi. Isso faz muita diferença, né? Ainda mais para o pai que tá precisando ali fazer um investimento, né? Sim, que aquele diploma ali vai ser mais valorizado, né? De uma universidade mais bem ranqueada, né? Sim, que é uma faculdade, ela, querendo ou não, ela estando entre as melhores do mundo... pensando, né, futuramente na questão profissional, o aluno ele se destaca. Entendi.
acaba tendo um diferencial no currículo. Entendi. Os cursos na Espanha são oferecidos só em espanhol ou pode ser em inglês também? Também tem inglês. Também tem inglês? Também tem. Isso também é um outro diferencial, né? Porque aí o aluno acaba aprimorando uma segunda língua, né? Além dos português, espanhol, acaba Sim, falando o inglês. o E inglês. até em Portugal também tem algumas universidades que têm um curso também em inglês. No caso da Universidade do Minho, eu tinha a oportunidade de fazer o LLM. Ai, que legal. Legal Law Master, lá na Universidade do Minho. Tem. Só que tem que comprovar nível de inglês e tal, e a Isso. grande maioria acaba desistindo. E, se não me engano, era um pouco mais caro que o meu mestrado, mas tinha o LLM lá na Universidade do Minho, eu lembro disso. E o que pesa mais na decisão? O ranking da universidade, o custo, oportunidades de carreira ou o estilo de vida do país? Na hora do aluno escolher, o que você acha que é a menina dos olhos de ouro dele ali? Eu acho que é o local mesmo. É o local. É o local. Ele quer ir para aquele lugar, né? Aquele lugar, é o local, porque ele começa a pesquisar, ele vê a cidade, ele já começa a se imaginar. Exemplo que nem Braga, eu lá na Avenida da Liberdade, eu vendo as flores, eu lá no Bom Jesus. Entendi. Já começa, ou se não no Porto, né? Entendi, ali nos Aliados, a Universidade do Porto, com tanta Coimbra também, que é muito bonita, a universidade, Lisboa hoje tem um problema muito sério com a habitação, né? Sim. E eu queria saber, depois eu vou tocar no assunto da habitação, né? E, inclusive sobre os alojamentos estudantis, se algumas universidades fornecem ou não. Mas eu queria saber com você quais são os erros mais comuns que os estudantes cometem quando tentam escolher as universidades sozinhos. Os erros mais comuns. Você já teve gente que desistiu? Foi e desistiu daquele programa, quis trocar, ir para outra universidade? Já. Eu já tive casos de estudante de iniciar ali o curso, eu já tive uns 2 casos. Um que ele foi até para a Universidade do Porto para estudar economia. Quando ele chegou, ele viu que realmente ele não gostava ali do curso. Sim, pode acontecer. Aí ele me procurou e falou assim, já que hoje eu desejo estudar comunicação. E eu auxiliei ele em todo o processo para ele estudar, fazer o curso de comunicação, e ele também foi aprovado de novo na Universidade do Porto. E ele foi estudar comunicação. Também já tive um caso para a Espanha, que ela foi estudar o curso, o objetivo dela era na faixa de business, né? Só que, e olha que a gente revisou a grade curricular, tudo. Quando ela viu no dia a dia, ela falou assim, já que eu não gostei muito do curso. E com isso ela acabou voltando aqui para o Brasil. Essa fez o retorno? Ela fez, mas ela já está com outra faculdade para estudar lá. Lá fora. Não aguentou. Quer voltar. Acontece. E como que funciona o processo de candidatura para as universidades internacionais? Como é que começa? Eles têm um prazo? Como é que é? Sim. Assim, claro, cada país, ele acaba tendo o seu processo seletivo. Eu vou dar um exemplo aqui de Portugal. Geralmente, as inscrições, né, as candidaturas, como se diz em Portugal, iniciam para estudante internacional em janeiro. E vão até meados, assim, de maio, máximo junho. Mas porque as aulas começam em setembro. Como as aulas começam em setembro, então, o quanto antes acaba sendo melhor. Por quê? Na primeira fase, sempre há mais vagas. Claro, tem faculdades que trabalham, exemplo, na primeira fase, colocam em uma média de 20 vagas, um exemplo. Tem outras que fazem primeira, segunda fase, mas na primeira 10, na segunda mais 10. Então, muda muito de faculdade para faculdade. Mas, geralmente, eu coloco sempre de janeiro, no máximo tardar até junho, porque as aulas começam em setembro. Assim, a documentação vai depender muito do que você deseja estudar. Se for uma graduação, o Enem,
a documentação, o diploma, né, o certificado de conclusão do ensino médio, o histórico escolar. Entendi. Se for para um mestrado, já vai ser a documentação da graduação, né, o diploma, o histórico escolar. Também um ponto importante, tanto para quem é ensino médio quanto para mestrado, a média global, porque aqui no Brasil não é comum ali as instituições. É verdade. E isso é um ponto que eles, querendo ou não, a sua média, né, global acaba sendo ali uma das exigências. É o parâmetro que ele tem do quão bom é aquele aluno, né? Sim. Então, aquele aluno que fica passando com 5 sabe que ali pode ser um problema, né? A média muito baixa, ali que passa ali naquele raspãozinho ali, fica complicado, Sim. né? Principalmente, por exemplo, para quem deseja estudar medicina, precisa ter uma média alta. Muito alta, Medicina não tem jeito, é isso mesmo. E existe diferença entre o processo de admissão em universidades na Europa, na América do Norte e em outros países? Aí tem. Tem bastante, né? Tem bastante. Porque Estados Unidos, o exame é o SAT. É o SAT, que eles utilizam, né? Aqui no Brasil, além do vestibular, também é muito utilizado o Enem. O Enem. E Portugal aceita o Enem. O Portugal aceita. A Espanha aceita? Só uma universidade que aceita o Enem. Uhum. Outro país que também aceita o Enem, algumas universidades, é a Irlanda. Ah, que interessante. A Irlanda aceita o Enem. Claro, ali o estudante também precisa comprovar que ele tem um bom nível de inglês. Ok. É uma das exigências. Mas eles pedem o certificado ou não? Eles pedem. De Cambridge. Pedem ali. Eles pedem o TOEFL, IELTS. Algumas faculdades também estão aceitando agora até o Duolingo. Jura? O certificado do Duolingo? Até Stanford está aceitando o Duolingo. Jura? Eu fui em um evento recentemente. Aí quando eu vi, até eu conversando com uma professora de inglês, né? Aí ela falou assim, Stanford está aceitando. Aí quando a gente foi ver, checar, nossa, Stanford está aceitando nos Estados Unidos. O Duolingo. O Duolingo. Nossa. Porque, assim, fui professora de inglês há anos. E a sensação que eu tenho quando eu começo a aprender um idioma ali é que é muito só o dia a dia. A gramática carece ali, né? Sim. Fica carenciada, mas enfim, é um novo mundo, Então vamos para a preparação acadêmica e o planejamento antecipado, que a gente já falou um pouco, que seria, né, buscar uma ajuda aí já em janeiro para poder estar, né, na sua mudança até setembro, né? E quais são os requisitos acadêmicos? Você também já falou que os estudantes precisam preparar, que é o histórico escolar, né? Uma média alta, Sim. interna da universidade, ou até no Enem, né? Uma média muito boa. E o nível de inglês ainda é uma das maiores barreiras para os brasileiros, ou eles alcançaram um nível interessante aí de inglês para poder ingressar nas universidades? Ainda eu vejo como barreira. Jura? Ainda eu vejo como barreira, porque alguns estudantes entram em contato comigo, desejam, por exemplo, ir algumas vezes até para a própria Espanha, eu pergunto, qual o seu nível de espanhol? É básico. Qual o seu nível de inglês? Também. Então, com isso, eu fazendo essa triagem, eu até sugiro Portugal. Porque aí ele tem aí para ir uns 3 aninhos para pegar outra língua e, de repente, fazer uma pós ou um mestrado fora. É isso. É o ideal, né? E querendo ou não, em Portugal, como tem muito estudante internacional, ali você acaba também tendo essa... A Universidade do Minho, por exemplo, tem o Babelium, que é um instituto que eles ensinam, acho que mais de 8 ou 9 línguas lá dentro. Tem até chinês, japonês, e é ensinado dentro da universidade pelos professores formados na universidade. Então, o nível é muito alto, muito bom. O Babelium. Então, assim, se você quiser ir para lá... E você estudando lá também, eu falo até um pouco de experiência própria. Eu me lembro que na sala de aula eu tinha colegas italianos, eu comunicava com eles em inglês. Também eu tenho um outro colega, que hoje é meu amigo, que ele é sírio, falava com ele em inglês, que hoje ele é até professor universitário em Manchester. Olha, que legal! E ele foi fazer o doutorado na universidade, só que a gente estudava na mesma, né, na Faculdade de Economia e Gestão, e a comunicação totalmente em inglês. Então, com isso, você... Estar na Europa, é o que eu falo, mas vou para Portugal.
um mundo, é completamente diferente. Você anda na Sim. rua, você ouve outras línguas, você dentro do ambiente acadêmico acaba que isso também se reflete, né? Até porque, pelo Tratado de Bolonha, eles estudam em qualquer país da União Europeia. Então, tem muitos que vêm da França para estudar em Sim. Portugal. Até para ter outro idioma, também eles usam os pontos, né, dos exames nacionais aí dos países para poder ingressar em Portugal e ingressam e começam a estudar lá. Eu sei, minha filha também estuda medicina dentária e tem uma turma só de franceses na universidade dela e uma turma mista que tem italianos, espanhóis. Eles vêm muito para Portugal para estudar medicina dentária. É uma excelente Isso eu acho muito universidade de legal. saúde que ela estuda, muito boa, no Porto. E além do idioma, que outros aspectos podem fortalecer uma candidatura universitária internacional? Ok, eu tenho inglês, eu tenho boas notas, alguma coisa que eles peçam mais? Ou... Para graduação, algumas universidades elas também pedem ali o currículo. E como concluiu o ensino médio, não vai ter uma experiência profissional nem nada. Então, eles contam muito cursos, hobbies. É Tem mesmo? universidade que tem um currículo próprio, modelos. E a pergunta é: você pratica algum esporte? Às vezes até trabalho voluntário, né? Já que Sim. perguntam. Também Fez algum tem. trabalho voluntário, voluntariou, Se em fez- igreja, às vezes até. Se fez intercâmbio também. Ah, se fez intercâmbio, conta, é verdade. Conta-se, além dessa questão de idiomas. Então, quando é para o mestrado, aí tem a parte também, a experiência profissional. Eu lembro que eu tive indicação de uma grande amiga minha, que é juíza, fomos colegas de turma, e ela me deu uma indicação, logo entrei no mestrado. Além das minhas notas, tudo, diploma, histórico escolar, né? Tive uma indicação de uma amiga que era juíza, é Sim. juíza E federal, e ela me deu uma também carta. se fez publicações, artigos, também ajuda. Ah, é verdade. É verdade, Se o objetivo é mestrado, doutorado, então esse também são alguns pontos que ajudam, né, dar aquele upgrade É verdade. para conseguir a vaga. Vamos falar de cursos, bolsas. O povo adora. E planejamento financeiro. Uma das maiores preocupações das famílias é o custo. Quanto, em média, custa estudar fora? Um valor de universidades, por exemplo, em Portugal, o valor médio, uma universidade mais barata vai ser numa faixa para uma graduação de 1.500 euros ao ano. A mais cara pode chegar, isso para um estudante internacional, né? Em torno de 10.000 euros ao ano. Na Espanha, vai ser também, tem faculdades mais ou menos nessa média também, de 1.000, 1.500, e assim, a mais cara pode chegar a ter uma média de 18.000 euros ao ano. Se for, por exemplo, que nem eu citei aqui, Irlanda. A Irlanda acaba sendo mais cara, já numa média de 20.000 euros ao ano. Entendi. Então, cada país ali, ela aplica, tem ali a sua média de valores. Que é baseada no custo dos Sim. professores, da própria universidade e tudo. E você está Sim. falando de propinas, né? Isso, que são as mensalidades. São as mensalidades. Esse é o valor somente da universidade. Claro, ainda tem valores adicionais. O custo para se manter, né? Exemplo, alojamento. A parte de alojamento também vai depender muito da cidade. Se pega Entendi. grandes cidades, por exemplo, que nem Madrid, que nem Barcelona ou que nem Lisboa, o custo de vida acaba sendo bem superior, Sim. né? Você com uma cidade, algumas vezes, de pequeno porte. Exemplo, que nem Bragança em Portugal. Em Portugal. Exatamente. Exatamente. E também tem aí, eu queria pontuar, que tem uma diferença a nível de mensalidade de propinas, ainda mais falando de União Europeia, em quem é ou não é cidadão europeu. Sim. E a forma de ingresso. Então, em sendo europeu, o aluno, ele, se ingressar através dos exames nacionais em Portugal, ele paga o valor do estudante português. E aí, esse valor de propina, que a Jaque falou, né, Jaque? Sim. Ele é bem inferior, né? Ele é bem inferior. Fala aí uns 600 euros ano, significa que o pai vai gastar 60 euros, 50 euros por mês de universidade. Uma diferença berrante. Na Espanha é gratuito, né?
para estudante europeu? Na Espanha também paga-se, mas é um valor já mais acessível, mas não são todas as regiões. Se for para o próprio espanhol, Entendi. sim, mas, exemplo, se for, eu sou europeu, dependendo da região, algumas regiões vão aplicar o mesmo valor de espanhol, e tem outras regiões que eles Entendi. consideram Eles têm. europeu como fosse estudante mesmo internacional. Entendi. Eles estão Aí se quebrando o for, tratado da União Europeia, mas aí tudo se for a bem. Irlanda também, é o valor É de europeu, Entendi. tem essa diferença também. Porque o tratado garantiria aí para quem é europeu as mesmas condições, né, do outro. Existem muitas oportunidades de bolsas de estudo? Esse assunto é quente. Todo mundo quer Todo mundo saber. Eu quero ir pergunta. para aí, eu quero bolsa, eu quero estudar de graça. É muita oportunidade de bolsa ou não, nem tanto? E aí você já concorre com os nacionais. O que você acha? Eu acho, depende do país. Exemplo, Espanha, no meu ponto de vista, acaba tendo mais oportunidade de bolsas, porque, por exemplo, tem a Fundação Carolina, ela todo ano abre ali para concorrer para a bolsa de estudos, só que muitos esquecem, para concorrer à bolsa de estudos, por exemplo, para a Espanha, você precisa comprovar que você domina o idioma. Como que comprova? Através de um exame. O DELI? O DELI. Aham. Então, muitos desejam Você tem concorrer. que nível no DELI? O C2, C1, C2? Não, geralmente é o B2. O B2 já dá? B2. Uhum. O B2. Que é um intermediário, aqui vou explicar para vocês. O nível B2 é um intermediário avançado, numa Sim. escala de idiomas. Então, precisa ter o B2. Para outros países também dentro da União Europeia, geralmente eles também exigem o inglês. Exemplo, quero bolsa de estudos para a Alemanha. Se você não sabe alemão, o recurso vai ser através do inglês. Aí é um C1, um C2. Eles pedem mais. Geralmente é um C1. Isso. Que eles exigem. Entendi. Ou também, no caso de Portugal, tem a Bolsa Mérito. Então, tem alguns estudantes, quando ele vai ingressar ali quando fazer aquele processo, né, das inscrições, da candidatura, a faculdade, ela vê que ele realmente é um bom aluno. Eu já tive 2 estudantes que conseguiram uma bolsa de 50%. Nossa, que legal. Que eles conseguiram, para ambos para estudarem mestrado. Ok. Que quando a gente fez ali as inscrições, né, nas candidaturas, nos processos seletivos, eles tinham ótimas notas. Então, com isso, eles ganharam 50% de bolsa. E também já tive um caso que é a Bolsa Mérito. Ele, do primeiro ano ali que ele estudou no mestrado, ele se destacou como aluno. E sim, no final do curso, né, do ano letivo, a coordenadora, né, do curso veio, conversou e falou assim, olha, você ganhou a bolsa, então com isso a gente vai te dar um valor X por mérito, porque você foi um aluno que se destacou. Ai, que coisa interessante, Sim. né? Que fofo. E o aluno sai todo feliz, né? Porque ele fala bem assim, nossa, valeu a pena o esforço. Valeu a pena, não é fácil. Ali o mestrado tem que estudar muito, né? E quais são os países que têm o melhor custo-benefício para estudar no exterior? Qual que você acha? Hoje, de custo-benefício, ainda acho que é Portugal. Ainda é Portugal, né? Isso que eu ia falar para você. De todos os outros países dentro da Europa, ainda eu acho que acaba sendo Portugal. Espanha também, mas, na minha opinião, em primeiro lugar é Portugal. É Portugal, né? Acaba sendo custo-benefício por N fatores. Custo de vida dentro da Europa acaba sendo ainda mais... inferior. Sim. Né? Se a gente propina também não é tão alta. Não, também o clima também acaba sendo mais similar ao nosso. Salvaguardado algumas regiões. Mas, sim. Porque comparado com outros países da União Europeia... E a língua também, eu acho, acaba, né? Quando o estudante começa a fazer ali fazer todo o cálculo de quanto ele vai gastar, né? Além do ensino superior, também a questão de moradia, tudo, quando ele verifica... É isso. E que tipo de planejamento financeiro você recomenda para as famílias que querem investir na educação internacional dos filhos? Ok, meu filho está no 10º ano,
e eu quero que ele estude no exterior. O que você acha que a família deve fazer? Ele primeiro pesquisar bem a fundo qual o país que realmente deseja, qual a faculdade, né? Ver no geral no quanto custa morar no país, alimentação, transporte, claro, além da questão da faculdade, porque através disso já começa a ter uma estimativa ali de média de valores e com isso consegue já fazer esse planejamento financeiro. Entendi. Eu falaria mais ainda. Eu acho que ela tem que fazer a reserva na moeda onde o filho dela quer estudar. Então, se você pensa que seu filho quer estudar em Portugal, já aí faz um cambial em euro, vai guardando ali, que é para sentir menos ali quando chegar a hora, né? Porque uma hora isso chega. Agora nós vamos para a parte do planejamento jurídico e mobilidade internacional. E eu vou te fazer as perguntas, mas eu também vou trazer um pouco da minha experiência como advogada de imigração que atua muito nessa área. Então, como que você enxerga a importância do planejamento jurídico e migratório para os estudantes internacionais? É fundamental. É daquilo que eu disse no início, da questão da burocracia, é necessário. Toda a documentação que o próprio consulado exige, né? Querendo ou não, você ali vai instruir com toda a documentação, vai revisar para evitar erros na solicitação do visto. Na solicitação do visto, às vezes até um formulário preenchido errado, vai, Sim. volta, fica ali, atrasa. O visto tem um prazo de tramitação e quanto mais correta é a documentação que você envia para aquele tipo de visto, maior é a chance dele ser deferido aí sem nenhuma intercorrência, né? Tem que ter aí um planejamento jurídico migratório assim, bem sério. E quais são os principais desafios relacionados com os vistos de estudante que você vê? Assim, o que você já enfrentou assim, de problemas? Depois eu falo os meus, mas assim, o que você já enfrentou alguns problemas assim, com visto de estudante? O que pega mais? Assim? Essa parte da documentação, no geral, para muitos estudantes, acabam sendo algo muito novo. Então, porque a gente instrui, mas o próprio estudante ali, ele precisa providenciar uma boa parte da documentação. Então, essa parte da organização, eu vejo que alguns acabam tendo dificuldade. Entendi. Né? E algumas a gente pede a documentação na hora de revisar, não é realmente aquilo que a gente solicitou. Então, a gente sempre... por isso que eu acho que a importância do advogado para arrumar pasta, né, Jaque? Sim. Tem que ter, eu acho. Mas é bom também travar esse processo antes de mandar tudo errado pro consulado, porque às vezes manda errado. Mas a gente tá para ajudar nesse processo, né? Para evitar chegar lá e ter um indeferimento. Sim. Ou exigência no visto, manda mais isso, manda mais aquilo, é bem complicado. Bem complicado. Eu já tive alguns desafios relacionados a meio de subsistência, que não ficou muito claro ali para o consulado como que a pessoa ia pagar o próprio curso, né? Já tive algumas situações dessas que depois eu entrei comprovando e tudo. Algumas situações onde a pessoa quer levar a família, principalmente ali. Tem a questão do sponsor, quem vai patrocinar Sim. aquele visto, como é que manda aquela documentação, imposto de renda, tudo direitinho, para que fique bem claro para o consulado que aquela pessoa realmente está indo para estudar e não para trabalhar, e aquilo é um visto falso, né? Sim. E acontece muito, assim, não com os brasileiros, mas com outras nacionalidades que jogam ali um pano de fundo e não era aquilo que ele queria, né? Ele vai com visto de estudante para arrumar emprego. Vai contra a finalidade, não realmente para estudar. Não, e tem que estudar, de fato. Então, é isso. Qual é o impacto agora, a gente vai tratar na carreira, nas oportunidades futuras, né? Porque vão ter oportunidades futuras e eu queria saber quais são os impactos. Na sua experiência, como estudar no exterior impacta a carreira profissional de um estudante? Porque ele estando naquele determinado país, no final ali do curso, ele pode estagiar. E ali ele desempenhando bem, depois ele consegue uma oportunidade de trabalho e isso acaba sendo a porta de entrada dele no mercado internacional. Na realidade, em Portugal, quando você termina qualquer curso, a graduação,
mestrado, doutoramento, você pode pedir uma extensão de 1 ano do visto para você arrumar um emprego. E Sim. isso normalmente acontece, né? Por isso que eles ficam, né? Foi aquilo que você me falou. E E também tem o Erasmus para estágio. Para quem concluiu entendi. o ensino superior, ele ainda consegue fazer um estágio em algum outro país dentro Para quem da... não conhece, o Erasmus é um programa dentro da União Europeia que permite uma mobilidade estudantil entre os países da União. Então, as universidades conversam entre si e botam os estudantes para estudar em cada um dos países. E o que a Jaque está explicando é exatamente isso, que também tem um Erasmus de estágio. Então, você pode arrumar ali um estágio em outro estágio. local, né, E Jaque? também ter essa extensão ali do visto para ficar no país para procurar uma oportunidade de trabalho Sim, também, né? Tem um artigo na Lei 122O que você faz exatamente isso. Como essa experiência influencia o desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens? Você acha que isso é um divisor de águas? Muito, Muito, né? eu acho. Eu brinco, eu falo que é resiliência na prática. É verdade. É resiliência na prática. Você vai para o exterior, querendo ou não, te desenvolve muito, não somente na parte acadêmica, né, mas como pessoa, vivência no dia a dia. Você também tem um outro olhar, como é viver, como é uma outra cultura. Eu me lembro com o meu primeiro intercâmbio, quando eu fui para a Irlanda, eu morava numa cidade chamada Galway, que é uma cidade de pequeno porte. Galway Girl, Sim, do Ed Sheeran. E eu me lembro eu indo para a escola, eu vi o entregador, né, entregando leite, deixou na portinha, não bateu nem nada. Aí eu parei, eu falei assim, nossa, ninguém vai roubar esse leite? É verdade. Aí, nisso, eu falei assim, nossa, como a gente vive mal. Porque assim, gente, tô falando da minha realidade de São Paulo. Porque tem pessoas aqui no Brasil, moram numa cidade pequena, Do interior. do interior, e entende porque não tem essa questão da violência. E eu falei assim, nossa, nada, os policiais não andam armados. Então, com isso, já criou alguns gatilhos. Eu falei assim, nossa, aqui as pessoas têm segurança, não precisam, né, Eu tô estranhando tanto. Estar em São Paulo. de estarem sempre em alerta. Não, eu já vi policiais armados aqui. Nossa, em Braga, eu não lembro de ter visto. Então, eu comecei a ter esses questionamentos. Entendi. Né, falei assim, nossa, mas a vida no Brasil é assim, mas a vida aqui é assado. Então, a gente começa também a se questionar mais, pensar mais, né, nossa, mas, claro, também ver os lados positivos daqui. Você pensou em ficar? Nossa, o meu problema de lá foi a questão do clima. Eu sou uma pessoa extremamente solar. Solar, né? E lá é um país frio. Uhum. Então, para quem não tem problema com frio, é um ótimo país. Mas para mim e esse também foi um dos pontos que me fez escolher Portugal para eu voltar para a Europa. Entendi. Irlanda, né? Você fala da Irlanda. Da Irlanda. E em Portugal? Você pensou em ficar em Portugal? Nossa, eu voltei para o Brasil mesmo por questões familiares, porque senão você tinha eu já estava lá. E também, gente, pelo período de residência, um spoiler aqui, que você vive em Portugal, você consegue ter a cidadania. Isso. É que a lei, você pode falar melhor, que a legislação tá para alterar, tá para né? alterar agora, morando regularmente em Portugal, a lei de hoje e a lei da época que ela morou também, 5 anos você podia pedir a nacionalidade portuguesa. Você ficou 5 anos lá? Fiquei, hoje eu sou cidadã portuguesa. Consegui. Que legal. E foi através do estudo, porque eu fiz o mestrado, depois eu entrei no doutorado, fiquei durante todo esse período você fez um doutoramento, entendi. Estudando no país. Aí, como pelo período que eu estava... Sim, 3 anos de doutoramento, mais 2 de mestrado, 5 você pediu a nacionalidade. Isso. Dei entrada no pedido de nacionalidade, hoje também sou cidadã portuguesa, né? Claro, eu tenho hoje essa liberdade, quando eu quiser voltar para Portugal. Você volta a qualquer momento. Sim. E inclusive até qualquer outro país da União Europeia. Isso que é a beleza do passaporte europeu, né? E até eu converso isso com alguns estudantes também. Você vai estudar um mestrado, claro.
perdão, a graduação, depois você faz o mestrado, então, com 5 anos... Você tem a cidadania. Você tem a cidadania. Agora a lei vai mudar é. e vai virar 7. Vai virar 7. Então, seria um projeto aí para 7 anos. Se você falar de um jovem de 22, não é muita coisa, né? Não. E também, no decorrer... Olha, eu já advogo lá desde 2020. Vamos lá. São 6 anos. Eu já vi a lei de nacionalidade ser alterada pelo menos umas 4 ou 5 vezes. Então, assim, pode voltar a ser 5 anos, nada impede. Sim, eu me lembro até o ano quando eu fui, era 6 anos. Era 6 anos e virou 5. E virou 5. Foi justo no ano que eu cheguei, e era diferença, assim, de meses. Eu me lembro que eu cheguei, olha, de 6 para 5. Falei assim, nossa, teve alteração. Já teve alteração, é. A lei de nacionalidade altera muito, porque isso é deliberalidade do próprio país, né? E aí, enfim. Então, vamos lá, que a gente já está chegando no fim do podcast. Espero que todos tenham gostado, mas ainda temos algumas perguntas. O que as famílias precisam entender antes de iniciar esse processo? O que você acha mais importante para eles entenderem, todos? Eu acho que o primeiro ponto que é a mudança para o exterior. Isso que eu ia falar, maturidade, né? Sim, ter essa maturidade, compreender que vai ser um novo país, uma nova cultura, que o processo... Porque muitos acham que acaba sendo como fosse uma extensão do Brasil, mas não é. Uhum. Então, compreender por ser um novo país... Então, a cultura é completamente diferente da nossa e respeitar todo esse processo. Isso daí eu vejo muito, por exemplo, tem alguns estudantes que é tudo para ontem e, querendo ou não, na Europa eles respeitam muito os prazos. Tem prazo de inscrição. Esse tal prazo. Depois da inscrição, vem o resultado. É tal prazo. Sabe o que eu percebo também? Minha filha está num ambiente acadêmico, né? Ela... quer bater boca com o professor, com nota, com isso. É outra educação. Isso não pode lá, não gente. Pode, já uma dica, nenhum. Não pode. Eu falo até por mim, quando eu me lembro no doutorado, eu num trabalho, aí uma outra colega também, ela foi tentar se justificar, aí ficou uma situação muito ruim. Aí eu fui apresentar também o trabalho, a professora fez ali os questionamentos. Os questionamentos, E eu fui explicar o porquê, aí todo mundo falava assim pra mim, não faz isso, não faz isso. Aí na hora eu falei assim, é melhor ficar quietinha, né? Porque eles são semideuses, né? Você só tá ali para aplaudi-los, é mais ou menos isso. E é importante o aluno, ele cresce muito quando ele aprende isso. Tá bom, eu não concordo, mas é melhor eu ficar quietinho aqui, guardar minha opinião, e vai ter a hora certa de eu usar ela, na hora de um artigo que eu tiver que escrever, né? De um pensamento mais empírico, né? Um pensamento mais científico. Eu vou conseguir discutir aí o que eu não concordo com o meu professor, né? A minha filha olha, e eles são muito imaturos, então eles não estão acostumados, né? Porque saem de um secundário, ali, um ensino de 2º grau, ensino médio, porque para a universidade, e o adolescente quer muito, né? Se impor. Eu acho tão engraçado. Falei, pega logo um professor europeu, assim, que você sentir que vai ser bem diferente. Eu acho interessante. Mas essa parte do questionamento é verdade. E isso eu aprendi lá que eu não sabia. São informações que algumas vezes nem nas redes sociais a gente tem a respeito, mesmo a gente pesquisando mais a fundo, né? Tem coisas que é no dia a dia. Eu tive uma professora fantástica, brasileira, maravilhosa. Ela é coordenadora do curso, mas a aula dela, você não podia falar. Não podia falar. Ela dava 4 horas de aula, você não podia interromper, ela lia um papel. Mas era incrível a aula dela. Ela sabia direito da União até... Mas eu não podia interromper. Aí chegava 10 minutos do final da aula. Alguém tem alguma pergunta? Você já esqueceu a pergunta. Lá no final, não deixava interromper. Mas era uma aula, assim, incrível. Que você não conseguia piscar o olho.
porque ela misturava direito da União com arte, com literatura, era incrível, era realmente incrível. Ela falava desde o retrato de Dorian Gray até a política, e ela ia entremeando dentro da matéria dela, era incrível, mas não podia falar. Não podia falar. Sim, até você tocando nesse assunto, me lembrei até também na Espanha, porque querendo ou não, os espanhóis são muito diretos, né? Nossa, eu na faculdade tinha escolhido ali uma Para não dizer outra coisa, né? Nossa, eu tinha escolhido uma matéria, Ah, aí depois eu tive que fazer uma alteração e eu desisti daquela matéria e eu não fui mais na aula. Aí o professor depois me encontrou, ele falou assim: por que você não me avisou que você não ia frequentar mais a minha aula? Eu levei um susto. Com aquela cara bem massa. Ele assim, veio direto. Pá. Aí eu falei assim: ai, desculpa, Desculpa, professor, eu não sabia que eu precisava avisar. Não sabia, eu passei toda a informação na secretaria, fiz toda a alteração lá. Ele falou assim: mas não, você tinha também que me avisar. A secretaria não falou nada. Eu imagino, Jaque. Eu imagino. Agora vamos voltar aqui. Qual é o maior erro que deve ser evitado ao planejar um projeto de educação internacional? Ai, os erros que eu vejo que a grande maioria, principalmente na parte inicial, para se inscrever numa faculdade, é com a parte da documentação. A grande maioria acaba não sendo reprovado porque não sabe enviar a documentação correta. Eu já tive estudantes que me procuraram e falaram assim: ó, já que o ano passado me candidatei na faculdade XPTO e eu não fui aprovada. Aí, quando eu vejo a documentação, tudo errado. Entendi. Ou seja, é uma coisa simples, às vezes, de resolver e fica ali achando que nunca vai conseguir entrar e quando podia buscar uma assessoria, consegue entrar com facilidade. Então, porque eles são muito... E eles não te avisam, né? É deferido, indeferido, aprovado, reprovado. E não te avisam o motivo, você nem sabe. É verdade. Então, é totalmente documentação. E uma resposta de uma secretaria é quase impossível, né? É bem complicado. É difícil. E também os sites nem sempre tem... Não são responsivos e não tem informação correta. É verdade. Isso é muito verdade. Por isso, uma assessoria eu acho que faz toda a diferença. Como os estudantes podem se preparar desde cedo para aumentar as suas chances de morar fora? Estudar e morar fora. Se é um estudante de graduação, né, que deseja estudar a graduação, se dedicar totalmente ao ensino médio para ter boas notas. Entendi. Eu acho que... E claro, se ele tendo ali hobbies, isso também ajuda, dependendo da faculdade, acaba também sendo alguns pontos, ele fazer um voluntariado. Sim, né? Perfeito. Ajuda. Se é para eu fazer um mestrado, né, além da própria graduação, se ele tem especialização, a própria referências que ele tem de professores, de colegas, do próprio trabalho, claro, também a experiência, né, que ele tem no mercado de trabalho, também se ele publicou artigos, também ajuda. Para o doutorado, principalmente se ele fez ali publicações, ajuda e muito. Muito, né? Ajuda, não acaba... Se não fez publicação, não é nenhum problema. Ok. Porque na consultoria também ali eu auxilio como ele deve formatar todo o processo dele para alcançar aquele objetivo. Entendi. Né, para ele estudar, mas acaba sendo um diferencial, se falar que não. E onde as pessoas podem buscar informações confiáveis sobre as universidades no exterior? Feira, né? Já que tem muita feira. Na feira, esses órgãos também que avaliam universidades, também você sabe se é uma faculdade ali considerada boa ou não. Porque, querendo isso é ou não, importante. Querendo ou não, ela que avalia, sempre é uma avaliação anual que elas fazem. Então, acho que acaba sendo o próprio site da própria faculdade. Você consegue ter algumas informações ali relacionadas ao curso, te ajuda, mas nas próprias feiras, nos próprios eventos. E eu creio também esses sites, que nem a QS World, a DHE, você consegue verificar quais são as melhores instituições. Isso é importante, né? Sim. Como é que está o ranking e quais são as melhores instituições. Agora, a gente já está no final do podcast. Eu queria que você olhasse ali para a sua câmera e desse algum recado que você acha, assim,
imprescindível para quem quer morar fora e para a família, né? Para o estudante e para a família. O que você diria para eles? Nossa, se você tem esse sonho de estudar no exterior, ele é possível. Claro, primeiro lugar, planejamento. Planejamento é o melhor caminho para você executar, para você conseguir realizar esse sonho. Então, claro, contratar ali uma consultoria sua, um advogado de confiança para te auxiliar em todo esse processo, na minha opinião, acaba sendo o melhor caminho. E claro, pesquisar muito sobre aquele destino, para quando você chegar lá também não ser pego de surpresa. O clima, como é que funciona a Sim. cidade, o tamanho da cidade, se a cidade tem muito jovem, se não tem muito jovem, né? Se você vai precisar de um carro para se deslocar, ou se tem muita mobilidade urbana, eu acho que isso Sim, tudo se é uma faz. pessoa, por exemplo, deseja estudar um mestrado, e algumas vezes ela tem o objetivo ali de trabalhar, como é o mercado de trabalho, né, naquele determinado local, também são pontos a considerar. É, perfeito. E eu deixo também um recado para você continuar nos seguindo aqui no podcast da Douro Axis Global, e nós vamos trazer sempre informação muito interessante para você sobre mobilidade internacional. Obrigada. Obrigada, Jaque. Obrigada.